Para falar da estrutura jurídica e oportunidades de negócio através da regularidade ambiental, eu convido Patrícia Iglesias, sócia fundadora do Iglesias e Famá Advogados. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Davi pelo convite, às reservas Votorantim. É uma alegria estar aqui com vocês, rever a Mônica, o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. E é sempre muito bom discutir esses temas que tratam da evolução da questão ambiental no Brasil. Ver como a questão ambiental no Brasil hoje não é mais algo visto de forma negativa, mas sim algo bastante positivo e que agrega também aos negócios. E é assim que nós devemos enxergar o tema ambiental hoje. Então, vamos falar um pouquinho das nossas oportunidades, que é, de fato, como nós devemos enxergar o tema. Inicialmente, eu coloquei algumas questões do ponto de vista legal que estão, acho que, superadas, porque já foram trazidas aqui pela Mônica, e eu não vou me deter nelas. Claro que nós sabemos como se dá a reserva legal do ponto de vista legislativo e que no Estado de São Paulo fica na ordem de 20%. Então, vou passar diretamente para os próximos pontos. Aqui no Estado, então, nós temos uma lei que, como foi bem colocado, está sendo questionada do ponto de vista de constitucionalidade. Atualmente, se encontra esse questionamento no STJ, por conta de um pedido da FAESP de ingresso na ação como amicus curiae. Então, esse é o ponto que está sendo discutido no STJ, simplesmente o ingresso ou não da FAESP nessa condição. E também, olhando o que foi concedido em termos de liminar e o questionamento que houve, ele está simplesmente no âmbito dessa legislação. Então, em termos de interpretação, o quanto nós podemos evoluir ou não, independentemente da norma, é algo também a se pensar, é uma interpretação jurídica. Se essa lei, o fato de haver esse questionamento jurídico em relação à lei estadual, impede que nós possamos tocar as questões relativas à regularização ambiental ou não. Aqui, então, ali um pouquinho da lei, da própria ação direta, o decreto, e lembrando também a resolução conjunta, que é a Resolução 1 de 2016, dispondo já sobre o programa de regularização ambiental para São Paulo, trazendo algumas regras que eu vou mostrar para vocês em seguida, e a Resolução 46, que é exatamente a questão da análise do CAR, que foi colocada pela Mônica. Aqui, obviamente, essa regularização ela vai trazer algumas alternativas a partir do Código Florestal. A recomposição, a regeneração e a compensação. O nosso foco do fórum hoje é compensação. Então, acho que os elementos que foram trazidos antes são importantes para a gente pensar o quanto essa compensação traz um benefício do ponto de vista jurídico e traz elementos econômicos também, que foram aqui colocados pela Viviane, que também devem ser levados em conta, sem sombra de dúvida, e que são benefícios dentro daquela atividade que é desenvolvida. Então, a divisão é essa, as alternativas para a regularização são essas, mas nós hoje estamos focando muito mais na compensação de reserva legal e nessa compensação, instrumentos econômicos decorrentes dessa compensação e de como a compensação de reserva legal pode trazer benefícios para ambas as partes, em especial olhando para a questão da cota de reserva ambiental e do arrendamento pelo regime de servidão ambiental. Eu acho que esses são os dois focos principais. Muito embora a CRA dependa de uma regulamentação federal, acho que é um instrumento econômico que tem que já ser pensado. Nós vamos ter essa regulamentação em algum momento. Então, ele também é um instrumento econômico viável em termos de
futuro. Aqui eu gostaria de entrar um pouquinho no detalhe daquela resolução conjunta 1 de 2016, porque este é um regramento que seria aplicável para a regularização em São Paulo. Enquanto o Código Florestal fala na questão da compensação fora do Estado, simplesmente em áreas prioritárias, quando se desenhou essa resolução conjunta da Secretaria do Meio Ambiente e da Secretaria da Agricultura em São Paulo, já se pensou em critérios. O que seria importante para o Estado de São Paulo para se permitir a compensação? Então, esses critérios já estão na resolução que foi do início de 2016. Portanto, ali se acrescentou a abrangência de bacias hidrográficas de interesse nacional compartilhadas com o Estado de São Paulo. Portanto, isso já restringe bastante que áreas poderiam, em outros estados, ser utilizadas para compensação, aqui para proprietários do Estado de São Paulo. Vocês sabem muito bem que nós passamos por um período grave do ponto de vista hídrico no Estado de São Paulo, e não faria muito sentido se permitir essa compensação em qualquer região do país. Seria uma perda de oportunidade para o Estado de São Paulo e, portanto, esse critério já está pré-estabelecido numa resolução conjunta da Secretaria do Meio Ambiente e da Secretaria da Agricultura, e também, como a Mônica mencionou, a existência de convênio do Estado de São Paulo com esse outro estado. Por quê? Porque é necessário que se acompanhe se aquilo de fato está atendendo aos critérios necessários. Então, aqui a gente já tem um mínimo pré-estabelecido. Falta mapa, que já estava sendo desenhado na Secretaria do Meio Ambiente, como ela falou, já está bastante adiantado. Então, alguns critérios ainda virão, nós esperamos, mas um básico aqui nós já temos. Já dá para saber que não vai poder ser em qualquer estado. E a pergunta é, isso poderia ser feito dessa forma? Sim, porque toda a questão ambiental sempre passa por regras de competência da própria Constituição Federal, que deixam muito claro que os estados podem atuar na sua linha de interesse mais próxima, assim como os municípios. Então, isso atende aos critérios da legislação e ao interesse do ponto de vista ambiental no Brasil. Bem, então, vamos às nossas oportunidades. Mais do que o que a Viviane colocou, eu diria que nós temos uma evolução de mecanismos de comando e controle para mecanismos econômicos e certos instrumentos de persuasão. O que nós percebemos na legislação é que se trabalhou muito em comando e controle. Olha, você não faz, vai ser punido. Mas que hoje a tendência da própria legislação é verificar que tipo de instrumento eu posso trabalhar para trazer esse setor privado mais próximo, na verdade. Então, isso já se trabalhou muito no âmbito da própria questão, vamos supor, da Secretaria do Meio Ambiente, como a gente traz o setor privado mais próximo, e essa é uma tentativa. Então, esse modelo das compensações, usando, por exemplo, a própria servidão, buscando mecanismos onde eu vou utilizar aquela floresta em pé para compensar, é algo bastante interessante, porque ao invés de eu olhar simplesmente para a punição, eu vou olhar para algo que já está acontecendo, que já está em condições e que talvez do ponto de vista ambiental seja mais interessante do que buscar uma restauração ecológica numa outra área, tendo em vista que a restauração muitas vezes não atinge o benefício que aquela floresta em pé poderia fornecer, como é o caso, usando aqui o exemplo do Legado, que é uma região que permaneceu naquelas condições. Então, uma restauração dificilmente chegaria à mesma condição de biodiversidade de uma área como essa. Então, isso é fato, e é uma evolução positiva do ponto de vista da legislação.
Aqui, então, entrando nesses mecanismos, eu vou focar na CRA e na questão da compensação via servidão. Do ponto de vista da CRA, como um título negociável em bolsa, a ideia é utilizar esse instrumento econômico, mas, de fato, depende de uma regulamentação em nível federal. Quando eu estava ainda no âmbito da secretaria, nós discutimos juridicamente isso, e vejam, não seria impossível ter um instrumento desse no âmbito de um Estado, apesar do Código Florestal falar numa regulamentação federal. A questão é que a segurança jurídica talvez não compensasse, pelo fato de haver essa regra no âmbito do Código Florestal, falando numa regulamentação federal. Então, aqui eu entendo que também deve haver um trabalho dos setores no sentido de buscar essa regulamentação, de trabalhar, né, nessa busca da regulamentação, porque não deixa de ser um instrumento interessante. É um instrumento não tão burocrático, é um instrumento que traz uma série de benefícios, como nós estávamos falando, ajuda a manter e preservar aquela área que já é uma área existente, tem vantagens econômicas para quem preserva e tem custos menores para quem precisa regularizar. Então, não deixa de ser um instrumento, do ponto de vista econômico, muito interessante. Esses instrumentos econômicos devem ser buscados, sim, em termos práticos, para viabilizar o cumprimento da lei. Aqui, eu peguei um estudo que eu recomendo vocês depois consultarem. As nossas apresentações ficarão à disposição das pessoas, então tem os dados, tá? É um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai falar em termos de demanda de áreas para regularização, versus locais onde precisa da regularização e quem tem condição econômica para fazer regularização via cota de reserva ou via compensação por arrendamento. E esse estudo vai mostrar que a gente tem uma demanda potencial de 18 milhões de hectares, mas que, na verdade, a principal concentração de áreas que teriam condição econômica para isso estão nos estados do Mato Grosso e de São Paulo, e que há uma demanda provável que é muito menor do que a demanda total e, portanto, que está em torno de 4,7 milhões de hectares. Essa demanda poderia ser canalizada tanto para a cota de reserva quanto para a compensação via arrendamento, via servidão ambiental. Esses são os dados de um estudo. Vejam, eu não estou validando o estudo. Ele é um estudo científico, mas eu estou mostrando para vocês que, cientificamente, dá para chegar a conclusões, e o estudo é bastante detalhado, de que existe uma demanda e de que o instrumento poderia ser utilizado do ponto de vista prático. E aqui, aquela parte em vermelho, que, portanto, vai pegar ali bem o estado, a parte de cima do estado de São Paulo, é uma demanda bastante provável, porque são regiões onde a reserva legal não foi preservada e que, portanto, vai depender de uma compensação ambiental de alguma forma. Uma possibilidade seria, então, a cota de reserva. Nesse caso, a gente ainda tem essa regra. Tivemos aqui uma publicação na imprensa, agora recente, de agosto, falando na possibilidade de regulamentação até esse mês, que era agosto. Nós já estamos terminando setembro, não saiu, mas acho que sim, nós temos que fazer esse trabalho. O Mato Grosso do Sul já tratou desse tema, mas, como eu falei para vocês, há uma insegurança jurídica de fazer isso em nível estadual. Então, o ideal é um trabalho para buscar a regulamentação, de fato, em nível federal. E aí eu entro um pouquinho na questão da servidão e do arrendamento via servidão, que também me parece interessante. No final, vou discutir do ponto de vista jurídico e de segurança desses dois instrumentos. Pontos que me parecem que devem ser pensados em termos práticos. No caso da servidão, vejam, nós poderíamos pensar na servidão como a servidão dos direitos reais.
Só para ter uma linha de raciocínio semelhante. A diferença é que lá nos direitos reais, quando você estabelece um sistema de servidão, normalmente aquela servidão é algo que você utiliza em loco, vamos dizer. Então, por exemplo, se eu estabeleço uma servidão de passagem, eu vou, de alguma forma, utilizar no local a servidão de passagem. Aqui, na servidão ambiental, eu me utilizo daquela condição da área. Por exemplo, uma servidão ou estabelecida no legado. Eu vou me utilizar daquela condição ambiental da área para a compensação da reserva que eu não tenho na minha propriedade. Essa é a diferença. Bem, mas ela utiliza o mesmo tipo de mecanismo dos direitos reais. Tanto é assim que é preciso averbar nas matrículas dos imóveis. Então, ela fica vinculada às matrículas. Pode ter caráter perpétuo ou não. O prazo mínimo estabelecido no Código Florestal é de 15 anos. Então, pode ser temporária. Essa é uma vantagem em relação às RPPNs para os titulares do bem, porque a RPPN nós sabemos que tem um caráter de perpetuidade. E, em que pese seja um instrumento bastante interessante, em termos práticos, muitas vezes é difícil para o proprietário estabelecer um instrumento de caráter perpétuo. Nós sabemos que, em diversas situações concretas, isso não é muito fácil. Depois, com o tempo, manter aquelas condições, enfim, isso tem se mostrado difícil, às vezes, para os proprietários. Então, aqui seria um mecanismo interessante. E, durante a vigência da servidão, você não poderia, então, alterar a destinação da área. Então, me parece um instrumento bastante bom, em termos práticos, para quem tem a possibilidade, por assim dizer, de utilizar a área para oferecer para compensação, como aqui é o caso que nós vemos do próprio legado. E se estabelecem alguns deveres, tanto para quem é o titular da área, quanto para quem vai se utilizar daquela servidão, que a própria legislação chama do detentor da servidão ambiental. Nós vemos, em termos práticos, que são conceitos bem de direitos reais. Eles são chamados daqueles conceitos que a gente utiliza nos reais. E ele é o detentor, ele não assume a posse da área. Ele tem a detenção, e isso vai ter efeitos jurídicos, inclusive, do ponto de vista de responsabilidade. Porque o que nós precisamos pensar é, tudo bem, eu vou oferecer essa área, e quem será o responsável em caso de danos ambientais na área? Essa é uma discussão também válida para a cota de reserva ambiental, que é um título oferecido em que aquele que oferece mantém a sua responsabilidade em relação às condições da área, tá? Então, vejam, aqui para o proprietário do imóvel serviente, ele vai ter que manter a área, prestar contas ao detentor, permitir a inspeção e a fiscalização, defender a posse da área por todos os meios admitidos em direito. Então, ele continua com responsabilidades sobre a área e sobre as condições daquela área. Vejam. E, no caso do detentor da servidão, vai ter que documentar as características ambientais, vai monitorar periodicamente. Por quê? Porque aquela área é como se fosse uma área dentro da sua propriedade, uma área de reserva legal, dentro da sua propriedade. Manter os relatórios, os arquivos atualizados e defender judicialmente a servidão ambiental. Então, esse me parece um instrumento bastante interessante, até pelo desenho jurídico que já tem a partir do Código Florestal. Onde estão essas regras? Elas estão na 6938 de 81, com a redação dada pelo Código Florestal de 2012. Então, o Código inseriu novas regras na Política Nacional do Meio Ambiente. E, com isso, nós temos um instrumento até mais claro do que a própria cota de reserva ambiental.
E isso fica assim mais claro em relação à servidão do que a própria cota em termos de operacionalização do instrumento. E aí, acho que um último ponto para encerrar são os aspectos conflituosos. Como trabalhar, então, uma eventual responsabilidade por danos ambientais? Na minha visão, essa responsabilidade continuaria sendo uma responsabilidade do titular da área, até pelo formato que a própria lei aplica e os conceitos que ela utiliza. Aquele que adquire a área como compensação, ele adquire na condição de detentor. Portanto, ele não assume essas responsabilidades, o que faz com que utilizar um formato de compensação via servidão seja algo até interessante nesse sentido, porque quem vai conceder dessa forma, vamos dizer assim, vai fazê-lo assumindo tais responsabilidades. Então, tem um valor muito grande em relação a esse proprietário que mantém a área naquelas condições e que, de fato, pode dar essa contribuição. Tá? Lembrando que esses danos ambientais, eles vão dentro de conceitos mais amplos do direito. Hoje nós falamos em ato lícito, ilícito e abuso de direito, geradores de responsabilidade, muitas vezes. É bom lembrar disso, porque esses conceitos são bastante amplos e fluidos, e muitas vezes o próprio abuso de direito já é gerador de responsabilidade. Nós sabemos que o 187 do Código Civil faz essa equivalência. Ele entende o próprio abuso de direito como ato ilícito, gerador de responsabilidade, às vezes até independentemente do dano. Então, só para a gente tomar esses cuidados, mas me parece que são instrumentos bastante interessantes, né? E que, em certo sentido, por tratarem de conceitos de direitos reais, vão estar muito ligados ao próprio conceito de limites de tolerabilidade no exercício daqueles direitos, que também é um conceito ligado aos próprios direitos reais e aos direitos de vizinhança. Então, aqui tem muita coisa para ser explorada dentro desses conceitos do ponto de vista jurídico. Mas eu trago para vocês esses pontos justamente para mostrar que há uma série de questionamentos jurídicos em torno desses instrumentos, mas que me parece são instrumentos bastante interessantes, trazidos pelo Código Florestal, para viabilizar aquilo que é exatamente não simplesmente uma visão de comando e controle, mas sim uma visão de elementos econômicos que podem ser agregados, aí sim, para o cumprimento da lei. Acho que são essas as minhas contribuições e eu fico à disposição para responder as perguntas depois. Muito obrigada.